Ok? Então, vamos lá. Agora, no 10º parâmetro, a gente sai das verbas. 10º parâmetro, saímos das verbas. Agora, nós vamos para o parâmetro de fundo de garantia. Bom, fundo de garantia, o fundo de garantia das verbas, eu vou dizer a cada verba e ele vai calcular o fundo. Do fundo de garantia devido durante o contrato de trabalho, que não é das verbas. Eu posso ter fundo de garantia de 2 lugares. Eu tenho fundo sobre as verbas e tenho fundo sobre as verbas que eu paguei no contrato de trabalho. Aquele fundo do contrato de trabalho é outro tipo de fundo. Então, eu tenho fundo reflexo das verbas e tenho fundo do contrato de trabalho. Para ter fundo do contrato de trabalho, eu tenho que ter deferimento de sentença. A mesma coisa se o fundo de garantia incide sobre determinada verba. E se eu vou determinar o fundo do contrato de trabalho, eu vou determinar nessa opção ocorrência. Aí eu entro ali dentro de qual é a base de cálculo do contrato de trabalho, ele vai me calcular o fundo. Bom, sobre todo o fundo que ele calcular, ele pode incidir a multa de 40% ou não. Essa multa pode ser, inclusive, de 20%, agora na reforma trabalhista diz que se houver acordo, a multa pode ser reduzida para 20%. Bom, mas o que é importante vocês entenderem sobre a multa? O que é fundamental, como parâmetro fundamental? Vocês entenderem. O primeiro parâmetro fundamental, vocês entenderem, é que todos os cálculos que vocês abrirem no programa, a opção multa está desmarcada. Então, o default do sistema é multa não calcula. Se tem a multa de 40%, eu tenho que entrar no fundo e marcar aquele quadradinho de multa, senão não vai calcular. Então, isso eu tenho que memorizar. O que eu tenho que memorizar é que, se eu não dizer para o sistema calcula a multa, ele não vai calcular. Então, eu tenho que entrar no fundo e marcar a multa. Marcando a multa, marcando em si de 40%, ele vem e marca como default que esta multa vai ser sobre o fundo devido. Naquela mesma lógica, devido, pago e diferença. O fundo vai ser sempre o default devido. Então, se eu não quero calcular sobre o devido, porque eu tinha valores de multa pago, valores de fundo, não de multa, de fundo pago, eu marco o fundo e troco para diferença. Aí ele vai pegar o fundo devido menos o fundo pago, depositado, apurou a diferença e vai, sobre esta diferença de fundo, ele vai calcular minha multa. Mas ele tem outras opções de base de cálculo de multa. Claro, ele tem a opção de tu informar o valor da multa, que é trocar, que ele vem com um padrão calculado, a multa. Mas se eu botar informado, ele vai abrir um quadradinho do lado e me diz, então, me diga qual é o valor da multa. Ou então, ele tem outras alternativas de base de cálculo da multa. Estou falando multa. O devido, que é o padrão. A segunda, que eu falei para vocês, que é a diferença. Depois eu posso ter a multa sobre o saldo. Só que aí eu vou ter que informar ali abaixo qual é o saldo do fundo, né? O saldo da conta do fundo. Ou então eu posso ter saques. E aí eu posso ter vários saques. Inclusive agora tem saque emergencial, tem saque aniversário, tem saque da casa própria. Então eu vou lá, olho quais são as datas dos saques e informo ali os saques que ocorreram no fundo de garantia. O sistema vai corrigir esses saques, vai botar na data da emissão e vai aplicar a multa. Então eu posso ter sobre o saldo e sobre os saques. E eu posso ter ainda o devido que eu calculei, menos o que eu saquei, para fazer um encontro de contas. Eu posso ter ainda tudo que eu calculei como devido, mais os saques que foram identificados. Então, eu tenho essas 5 alternativas
de base de cálculo da multa. Então, esse parâmetro, eu entendo que é um parâmetro importante você saber como o sistema calcula a multa de 40%. Ela não é automática, ela pode ser reduzida para 20%, ela pode ser informada e ainda ela pode ter 5 alternativas de base de cálculo. Então, 10º parâmetro fundamental. Entendam de onde o sistema tira o cálculo da multa de 40% e quais são as alternativas possíveis para o cálculo da multa sobre o fundo de garantia. Tá bem, pessoal? Dúvidas sobre cálculo da multa de 40%, nosso 10º parâmetro? Ok, vencemos o nosso 10º parâmetro, então vamos para o nosso 11º parâmetro.